O governo Trump vem caçar o Alexandre de Moraes em solo brasileiro. Deve ser realmente muito bom você governar o país com a maior força bélica do mundo, porque você pode impor justiça a países injustos, livrar e salvar cidadãos da ditadura. É mais ou menos isso que eu acredito que o governo Trump vem fazer aqui no Brasil. E nas falas do Eduardo Bolsonaro, a batata do Alexandre de Moraes está assando. Quando o Eduardo Bolsonaro decidiu abdicar, fechar e pausar o seu mandato para ficar nos Estados Unidos, dizendo que aqui no Brasil ele corria risco de ser preso e tudo mais, todo mundo não, a esquerda debochou muito, falou, bananinha, não sei o que, alucinação, quer ficar alimentando o gado bolsonarista. E agora esse gado vai ficar muito bem alimentado, porque agora vem um membro do governo Trump impor sanções, impor punições ao Alexandre de Moraes. E o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo extremamente relevante e que, na minha humilde opinião, ele não poderia fazer se tivesse aqui no Brasil. O que agora faz total sentido ele ter abdicado, pausado o seu mandato para ficar nos Estados Unidos. Isso tudo vai enfraquecer, está enfraquecendo o governo Lula. E um dos sinais da fraqueza é a queda do ministro do INSS. Mas não apenas isso, a gente tem que lembrar que o STF não tem um papel, ele é favorável, ele apoia, ele é um amigo, ele é um colaborador do governo Lula, ele é uma peça fundamental, ele é um pilar. Um pilar quer dizer que sem ele a estrutura não fica de pé. Isso aí é só você olhar como que o Lula chegou ao poder. O Lula só chegou ao poder porque o STF inocentou ele. Inocentou ele de crimes que eu, na minha humilde opinião, são imperdoáveis. Parafraseando o Barroso. Crimes de desvio de bilhões e bilhões, na minha humilde concepção também, que foram comprovados. Logo, sem o STF, o Lula não fica de pé. Ou seja, essa pancada no Xandão, que vai vibrar o STF inteiro, vai fazer a instituição ficar mais democrática, vai também vibrar e danificar a estrutura do governo Lula. Como se ele tivesse muita estrutura. A estrutura já está muito rachada e se continuar vibrando desse jeito, pode desmoronar, na minha humilde opinião. Então vamos começar de uma vez por todas aqui, e se você gosta de notícias relevantes, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, com informações verdadeiras, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe, porque com informação, quanto mais pessoas verem vídeos como esse, mais pessoas não vão votar no Lula. A gente vai desidratar essa base e 26 a gente vence a guerra, porque 26 não vai ser uma eleição, vai ser uma guerra. Liberdade ou ditadura, você vai ajudar a decidir. Dito isso, vamos começar aqui com a notícia que mais está reverberando. Lupe não resiste a escândalo no INSS e pede demissão. E tem um fato obscuro do novo membro que vai assumir a posição dele. Ou seja, tem um fato obscuro que eu vou tratar em outro vídeo, mas que também vai vibrar a estrutura do governo Lula. Então preste muita atenção para você entender como que a gente chegou nessa fase. E outra coisa, o Carlos Lupe, você não deve saber, mas ele é bicampeão. Como se ele é bicampeão? É bicampeão. É a segunda vez, olha só. Carlos Lupe conseguiu ser demitido 2 vezes por corrupção num governo do PT. E é muito importante você prestar atenção no governo do PT. Por que é importante o PT? Porque o PT é o pai. Nem vou falar do que, mas você já sabe do pai do que, né? Não é para qualquer um. E realmente eu concordo completamente. Esse post aqui é do Silvio Navarro. E realmente não é para qualquer um você ser demitido por corrupção do governo PT, já que eles são o pai, sem dúvida nenhuma. E qual foi o outro governo que ele foi demitido? Governinho da Dilma, da mãe. Lupe já havia pedido demissão no governo da Dilma por escândalo com ONGs, ou seja, ele é bicampeão. E aí a gente pode falar assim, você pode estar trabalhando no Odebrecht da vida, você não faz parte lá do setor das operações estruturadas e você não é corrupto, mas você estava lá trabalhando em uma empresa muito grande, tem muito funcionário. Beleza, a primeira, ok, você não tem muita culpa. Aí, pela segunda vez, você está trabalhando em uma empresa que foi pega por corrupção?
É estranho, não é? Não é um pouco estranho? Você começa a pensar, será que esse cara ele não tem um viés para trabalhar nesse tipo de empresa? Será que ele não gosta de umas coisas mais fáceis? É uma especulação, não estou falando que ele está envolvido, porque própria Polícia Federal está investigando ainda. Mas, na minha humilde concepção, que é estranho, é estranho. Dito isso, vemos aqui como que eles são inimigos um dos outros, não amigos. Líder do PDT critica governo Lula por tratamento dado ao Lupe e ameaça com debandada. Presta atenção, eles estão comendo uma cabeça do outro. A gente entende, vamos ser honestos, o Lula fez o máximo para manter o Lupe no poder. Ele não estava aguentando a pressão, o governo não tem poder político nenhum, está totalmente desgastado, e ele fez o máximo. E essa fala aqui é boa pra gente. Só que presta atenção como eles são um inimigo do outro. Ele quer que o outro se lasque. Ah, mas não, você tinha que ter seguro aqui, para cair o governo, só se for, que eu gostaria, até por sinal. Mas é só isso, ou seja, eles são um come-come ali que eles só pensam no próprio umbigo. E isso é uma relação nociva que torna o quê? O governo ainda mais fragilizado. Dito isso, ainda veio agora o Ciro Gomes botando lenha na fogueira. Ciro quer que o PDT abandone a base. E eu acho que pode abandonar, tá? Tem chance de abandonar. E se abandonar a base, a vaca vai pro brejo, amigos. A vaca vai pro brejo. O governo Lula não tem margem de manobra, o governo Lula não tem apoio, ele já está sendo recusado, ou seja, ele oferece ministérios, você viu o caso do Pedro Lucas, que eu comentei também, ele oferece ministérios e os deputados negam. Você entende que normalmente na política você faz várias articulações para você conquistar ministérios, agora eles estão sendo negados. Você percebe quão grave está sendo toda essa história do governo Lula? E para piorar, a cereja do bolo, na minha opinião, é essa aqui, a cereja do bolo é essa aqui, ó. Urgente, blogueira Daniela Lima diz que CGU avisou ao INSS 1 de cada 4 contratos estavam sendo alvo de desvios. Isso na gestão Lula, na gestão do Carlos Lupe. Ou seja, a blogueirinha, a Daniela Lima, batendo no governo. Batendo no governo. Será que o Pix não caiu? Eu acho que deve ter caído, amigos. Eu acho que deve ter caído. Só que eles estão com medo de cair também. Como assim, Floriana? Pensa que o próximo governo pode fazer uma auditoria. O lucro da Globo, por algum acaso, saiu de menos de 200 milhões, estava em prejuízo na época do Bolsonaro, para mais de 1,3, 1,4 bilhão. Será que não tem nenhuma coisa fedida, se der uma olhada mais de perto? Será que você não acha uma coisa fétida? Não sei. E talvez eles não queiram afundar com o governo. Temos que lembrar que a Globo apoiou a ditadura, depois a Globo foi contra a ditadura. A Globo sempre ficou do lado para onde vento o vento. Ele nunca teve uma posição sólida. Ah, não, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Nunca existiu isso. Eles são oportunistas. E o movimento da Globo de indo contra o Lula mostra que o barco do Lula, ou melhor, a vaca do Lula, está indo para o brejo. E aqui tem mais um ponto que deflagra, caramba, o que realmente vai sair dessa fraude no INSS e dessas investigações. Aqui tem um caso que encontrou um policial federal com 200 mil dólares. 200 mil dólares é mais que 1,2 milhão de... 1,1 milhão de reais, é muito dinheiro. Presta atenção nessa matéria que eu achei bem pertinente. Agente da Polícia Federal é flagrado com 200 mil dólares em dinheiro vivo. A suspeita é que ele foi um dos beneficiados pela fraude no INSS. Rafael Batalha ao vivo, aqui na tela do SBT. Rapidão, Batalha. Datena, convertendo isso para a nossa moeda, dá mais de R$1 milhão. De acordo com a investigação, este agente que trabalha no aeroporto de Congonhas, ele foi flagrado facilitando a passagem de um funcionário do INSS por um acesso restrito. Na sequência, ele deu carona para este agente do INSS. Não se sabe ainda por que ele teria facilitado esta passagem dele por um local onde não há fiscalização. De fato, ele está afastado da corporação e segue investigado também pela fraude no Instituto. Ou seja, a fraude no INSS, ela entrou em um nível que foi para o sistema, para o cerne, por todas as veias que circulam e deveriam garantir a segurança da população e a estabilidade da economia brasileira, que faz o dinheiro sair do governo e chegar no aposentado, chegar em quem precisa. E, claramente, está totalmente corrompido. E essa fraude vai sair cada vez mais informação. E pelos boatos que giram, a Polícia Federal tem muita coisa que não soltou ainda. E a ideia é ir soltando em dose homeopática. O que me faz questionar uma dúvida que eu já trouxe para vocês várias vezes.
quem está por trás dessa operação, quem está dando a chancela, a base necessária para ela se manter viva e também quem está dando o roteiro. Como assim? Ah, não vamos liberar tudo, vamos liberar em doses homeopáticas. Por quê? Porque o brasileiro lembra mais. Porque vai chegar em um ponto lá perto das eleições que o brasileiro não vai conseguir nunca mais esquecer isso e vai alterar a posição de voto. E por isso que a gente precisa informar os brasileiros do que está acontecendo. Se você tem algum parente idoso, aposentado, lembra ele, pede para ele verificar, porque ele sentir na pele, eu tenho certeza que ele não vai mudar de lado. E antes de mostrar o vídeo do Eduardo Bolsonaro, eu queria mostrar como que é diferente uma manifestação da esquerda para uma manifestação da direita. E nem vou falar por quantidade de pessoas não, mas por um lado mais ético e moral. Presta atenção o que essa senhorita fala. Na hora que eu fui fazer o link ao vivo com a Érica, eu tinha deixado a minha bolsa ali perto do tripé, minha mochila pessoal. E alguém pegou, porque nós estávamos cuidando do link, preocupados com a gravação. E agora eu estou conversando aqui com a GCM para ver se eles podem averiguar nas câmeras de segurança. A moça trabalhando e simplesmente para cobrir um evento da esquerda, uma manifestação, e simplesmente foi roubada. Essa manifestação foi aquela manifestação da Erika Hilton, que a galera tava no show da Lady Gaga, por isso que deu pouca gente. E ela foi simplesmente roubada no momento que estava trabalhando. Obviamente que deve ter sido ali para comprar uma cervejinha, né? Que aí pode, tudo bem. Agora, vamos entrar pro caso essencial, que a batata do Alexandre de Moraes está assando, e já vou aumentar aqui que a batata do STF está assando, e você vai entender o que eu quero dizer com isso, tá bom? Então presta atenção nesse vídeo aqui, que voltou a repercutir nas redes, e eu acho que vale muito a pena você entender qual que é o grau de poluição e desde quando vem essa poluição e essa corrupção dentro do STF. Presta atenção, vou soltar aqui agora, e vale a pena você assistir, é bem curtinho, tá? Você me respeite, você não tem função alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Sai à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vídeo. Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Essas discussões no STF, eles colocam coisas muito interessantes. Capangas do Mato Grosso, as acusações desses indivíduos um contra o outro, normalmente é carregada de muita verdade. E eu acho muito interessante isso. E até sugiro que a Polícia Federal poderia investigar essas acusações que ocorrem entre políticos e políticos, ministros de alto escalão contra ministro de alto escalão, que provavelmente eles sabem de muita coisa. Dito isso, vamos agora entender o que o governo americano está fazendo no Brasil, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções contra Moraes. Integrante do governo Trump, à frente da área de sanções internacionais, David Glamp, virá ao Brasil discutir as punições ao ministro Alexandre de Moraes. O desembarque do norte-americano está coordenado para segunda-feira, dia 5/5. A visita de membros do governo Trump em solo brasileiro foi costurado por Eduardo Bolsonaro do PL. E agora eu gostaria muito de perguntar à esquerda o que eles estão achando. Não era para alimentar o gado bolsonarista, não era tudo ilusão, tudo mentira, tudo fantasia? E aí, como que você explica o homem chegando no Brasil? Me explica essa, vamos continuar. Licenciou das suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Em Brasília, David Glamp se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro, que deverá levá-lo também para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como mostrou a coluna Paulo Capelli, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas a Alexandre de Moraes, mas também a outras autoridades brasileiras, como juízes auxiliares do ministro e ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Além das punições, também estão em pauta questões voltadas à segurança pública. Ou seja, o buraco está indo muito fundo. E temos que lembrar que há pouco tempo houve uma debandada dos amigos do Alexandre de Moraes com medo dessas sanções. Isso já foi um mega sinal para mim que
estava avançando e eles tinham informações. Antes de uma sanção, de uma especulação de evolução do processo do Alexandre de Moraes, saiu um boato pela Faria Lima que o Xandão mandou baixar todos os seus investimentos americanos e trouxe para o Brasil. Ou seja, o homem vai estar condenado nesse belo país, com essa segurança jurídica que ele mesmo colaborou para criar, que vai ser incrível, vai ser uma delícia ele experimentar esse país democrático, que ele ajudou a construir as bases e colocar o presidente na posição que está. Dito isso, agora a gente tem que esperar, mas temos um vídeo do Eduardo Bolsonaro que eu acho muito interessante e é muito legal você ouvir. E também a gente tem que entender quem que é esse cara que eu também vou falar, mas presta atenção nesse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro. Tem uma notícia aqui que eu vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, posso ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. Os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Ou seja, o negócio é sério e tá escalando. E agora a gente precisa saber quem é realmente esse cara. Isso eu vou trazer no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E também vou falar sobre a possível queda e a provável queda do próximo ministro do INSS. O ministro que entrou agora, ele já tá com as pernas bambas e deve cair. Eu vou explicar para vocês o porquê que isso deve acontecer. Então, se você quer ficar sempre informado com as notícias relevantes, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e lembre de compartilhar, porque a informação é o que vai destruir esse governo. Um abraço e até o próximo vídeo.